Bom, então, o que são esses fatores? Lembrando que pela definição é bem simples. Eu vou ter aqui, ó, esse F1 vai ser o quê? Raiz de 3,63, que é o autovalor 1 vezes o autovetor associado a esse autovalor. O F2 vai ser raiz de 2,33 vezes o autovetor associado a ele, até o sétimo fator, né, que seria o sétimo autovalor, que seria raiz quadrada de 0,008 vezes o sétimo autovetor. Mas não faz sentido, assim como em componentes principais, eu ter 7 variáveis e ter 7 componentes. Tá? Então vamos para a interpretação, como é legal, olha só. Esses coeficientes representam a correlação entre o fator e o atributo, né? Isso eu já coloquei, que cor entre f, tá? E xi ou zi, especificamente zi, vai ser justamente o li, tá? Que é o valorzinho dessa carga. Então olha essa interpretação. Essa interpretação é do exemplo desse livro, que já está desse jeito definido, tá? O F1, se a gente olhar para o F1, que é que ele vai ter valores altos, né, de sabor, aroma, cor e textura, e valores baixos de utilidades locais e embalagem. Então a interpretação que foi dada, não fui eu que dei essa interpretação, é opinião da parte artificial. Então vai ser um índice que vai conter a opinião da parte artificial do produto, relacionado a essas 4 variáveis aqui, ok? A segunda, índice de opinião em termos econômicos, ou seja, no segundo eu vou ter valores não só negativos, como baixos para a parte artificial, que ele chamou assim, e valores altos para essa parte, utilidades locais de venda, né? Embalagem, ok? Então são interpretações dadas por quem está conduzindo a pesquisa. Significa o quê? Quem vai fazer análise fatorial pro estatístico, ela é simples em termos não só matemáticos, mas analíticos, mas para identificação desses fatores que é a parte mais complicada, porque eu vou ter que, ou vai ter que ficar muito evidente, como ficou aqui, né? E mesmo assim você vai ter que ter uma definição rápida. Porque, por exemplo, teria que saber que essa parte sabor, aroma, cor e textura é a parte artificial. Então, é uma opinião conjunta entre o estatístico, que ele consegue calcular esses valores, estimar e tudo isso, e a pessoa que está fornecendo banco de dados e tem mais conhecimento na parte aplicada, ok? Quer dizer que o estatístico não vai conseguir pensar em nomes? Não. Às vezes fica muito óbvio, você consegue já transmitir e gerar uma definição de um índice desse, mas depende muito do banco de dados, ok? Então, ó, aí a partir daí a gente calcula já com base em L. Em F a gente pode já calcular comunalidade e especificidade. Então aqui eu tenho os valores de comunalidade, que é L', né? E aqui vai ser o epsilon, ou R menos L'. Então faço ou pelo complementar ou pela segunda parte lá da decomposição espectral. Para ir de 1 até 2, né? Que são os fatores utilizados. E a segunda parte associada à especificidade de 3 até 7, pegando só a diagonal principal. Então eu terei com base nesses fatores, tá? Essa comunalidade e especificidade. Vejam que até aqui lembra muito uma análise de componentes principais. Só que aqui a gente vai acrescentar, além da interpretação, que também pode ser dada interpretação através de índices na parte de componentes principais, esses dois vetores de comunalidade e especificidades associadas a cada variável. De modo que quanto maior essa comunalidade, como a gente está vendo aqui, melhor para o estudo. E, de forma contrária, né, quanto menor a parte específica ou quanto menor o erro aleatório a parte específica, melhor para o estudo. Ok? Então, nesse caso, eu vou ter ótimos valores, né, são exemplos de uma literatura, né, então a gente vai conseguir determinar isso de forma bem específica. Então, eu tenho altos valores de comunalidade e baixos valores de especificidade, isso é excelente. Vejam que, como eu tenho aqui valores complementares, fica fácil eu definir. Tá? Então, se eu tiver aqui 0,979, o outro vai ser a parte específica complementar de 1. Ok? Então, quanto maior essa parte comum, melhor, e quanto menor a especificidade, melhor. Ok? Quanto à qualidade, temos duas alternativas. O erro médio, tá? Que vai ser a média
dos valores acima da diagonal principal. Então você soma todos os valores acima da diagonal principal e divide pela quantidade de valores, que deu menos 0,024, um valor baixo, e a raiz quadrada do erro quadrático médio. Então o que é que eu vou fazer? 1 sobre 21, que é a mesma ideia, né? Pegar os elementos acima da diagonal principal e calcular, né? A raiz quadrada de 1 sobre 21 vezes essa parte específica, né? E eu pego todos os elementos acima da diagonal principal dessa matriz de resíduo, ok? Então no R, a gente vai ter esses comandos aí, que são bem simples. Defino aqui um exemplo, né? Aqui é outro exemplo, tá? Vou ter 6 variáveis, tá? De 1 até 6, cada variável, mas exemplo bem parecido. Então eu vou ter aqui a matriz de correlação. E nos dados, é que nem a parte de componentes principais, só que lá é pré-comp e aqui eu vou utilizar o fact-anal, de análise fatorial, dentro da matriz de dados, né? E eu vou utilizar aqui 3 fatores, tá? Essa rotação aí, quando eu estiver falando no exemplo, eu vou citar melhor, ok? Mas o que significa essa rotação? Quando eu calculo os autovalores e autovetores, a gente vê que os autovetores eles estão ali formando um subespaço dentro do espaço original. Então, se eu tenho P dimensões, eu vou ter P 7 autovetores que eu vou colocar esses autovetores, todos eles entre si sendo perpendiculares, né, formando ângulo de 90 graus. Mas a rotação, o que significa o quê? Eu vou rotacionar esse subespaço dentro do espaço maior, que é para captar a maior fonte de informação possível. A mais comum é a Varimax, tá? Que já é o default. Se você não colocar nada, já é a Varimax, tá? Mas tem outras formas de rotação. Então, cada uma ela vai otimizar. Então, vejam que são métodos de otimização computacional. Ele vai rotacionando até captar a maior fonte de informação, tá certo? Tem o Promax também, tem outros. Quando vocês colocarem lá, vocês vão ver. Então, quando eu pedir 3 fatores, ele vai colocar aqui ó, os 3 fatores, as cargas associadas, né? A proporção explicada. Então, só esses 3 fatores acumularam 92,9% da variância original dos dados. Aqui eu tenho uniqueness, é a parte específica, tá? Aqui são as cargas. E se eu tiver especificamente numa vejam só que utilizando uma rotação Promax, ele muda. Significa o quê? Que esses valores aqui de 1 até 4 eles são praticamente nulos, tá? Praticamente inexistentes. Então, nesse caso aqui, ela no fator 1 daria mais importância à variável V5 e V6. Enquanto nessa, que é a variância, ou a rotação Varimax, ela dá uma importância bem maior para as variáveis V1 e V2. Ok? Então, é importante utilizar? Por default já vem a Varimax. Então, se vocês não mexerem em nada, vai vir essa rotação. Ok? Para avaliar a qualidade desse ajuste, eu vou ter aqueles comandos bem simples, né? Vou ter aqui, ó, dentro dessa análise fatorial, vou pegar só as cargas, aí vou achar aqui, ó, L vezes L transposto, é aquela matriz. Correlação estimada vai ser o quê? Essa LL transposta, né, mais a diagonal. Então, vai ser aquilo que a gente fez. Se a gente fizer o contrário, a gente vai ter a matriz de resíduo. Se fizer pela propriedade complementar, tá? Então, essa matriz de resíduo, o que é que eu vou pegar? Vou pegar a raiz quadrada da soma dessa matriz de resíduo ao quadrado dividido por 30. Ok? Ou seja, eu vou ter uma matriz de dimensão 6 por 6. Aí eu vou ter na diagonal principal 6. Além da diagonal principal, eu vou ter 15 de cada lado. Então, eu vou ter no total 30. Ok? Por isso que eu estou dividindo por 30. Beleza? Aí tá aí o erro quadrático, a raiz do erro quadrático médio e embaixo a soma ou o erro médio, né? Que são aquelas duas medidas que eu dei para a qualidade do ajuste. Ok? Então, tá aí os dois valores, bem baixos também. Não existe um valor de referência para você abaixo de 0,2 é suficiente. Alguns indicam abaixo de 0,15, outros abaixo de 0,3, então vocês vão ter que ter uma literatura para subsidiar vocês para esse argumento. Então tá aqui os dois valores, tá? Então indicam que ela tem boas comunalidades, nesse caso essa análise, e
baixa especificidade e ainda baixas medidas de erro quadrático, de raiz do erro quadrático médio, né, e de erro médio, ok?